Olá, está tudo bem com todos vocês? Eu estou bem, a saúde está boa, hoje é um dia de chuva, é segunda-feira, dia 12 de agosto, né? E nós vamos fazer o estudo aqui da lição número 11 do terceiro trimestre de 2019. O título da lição é Vivendo a Esperança do Advento. Então, são assuntos muito interessantes, profundos, que obviamente muita coisa ficará de fora desse nosso estudo aqui, infelizmente. O tempo é curto e a cabeça esquece, não é? Santo e poderoso Deus, nós te pedimos agora que teu Espírito seja conosco, que possamos enfatizar naqueles pontos que mais interessam, aprendê-los e vivê-los. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então aqui está o verso para memorizar, que eu não memorizei. Nunca memorizo nada. Tenho facilidade de entender, mas não de decorar. Bom, diz assim, 1 Coríntios 15, 58, né? Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, aquilo que fizermos, que está de acordo com Deus, que é da sua vontade que nós façamos, isso vai ter resultado. Vai ter. Lembrei agora de um caso, esse é um relato bem rápido. Certa vez minha esposa e eu dávamos estudos bíblicos, um pouco longe daqui, no outro lado da cidade. E aquela família não quis saber de nada. Uma família inteira, não se interessava. Terminou o estudo bíblico. Mas numa dessas noites que a gente foi lá, a vizinha do outro lado da rua estava lá, assistiu, e também não se interessou por nada, ao menos parecia, e nunca mais voltou lá também. Então, tá bom, desanimados, mas enfim, fizemos a nossa parte. Uns poucos anos depois, uma senhora de uma cidade próxima daqui, 100 quilômetros daqui, nos disse, a família de uma mulher assim é adventista. Então, mas eu não sei quem é. Não, ela assistiu um estudo bíblico que vocês deram, tua esposa, lá em Juí. Ela morava do outro lado da rua, lá, etc. E tal. Chegou aqui, na cidade de Santa Rosa, e procurou a igreja. A gente pensa que não deu em nada. E ela está na igreja. A mulher que só assistiu uma vez. Né? Vá tu saber por onde que as coisas acontecem. Que o Espírito Santo age. Aqui e ali, né? Bom, o reino de Deus, Jesus esteve aqui na terra, não era de nenhum reino aqui da terra. Não era do reino romano, não era do reino dos judeus, nem de nenhum. Mas o reino de Jesus começou aqui na terra. Né? E ele continua no céu. Aqui na terra, ele está, vamos dizer assim, provisório, mas na plenitude ele continua no céu, né? Então, o reino de Jesus não é deste mundo. Ele só inicia aqui. E enquanto está aqui, não em plenitude, é uma esperança. Temos certeza, eu tenho certeza, que vai se tornar uma realidade plena. Né? E enquanto ainda não é pleno, enquanto ainda não fomos resgatados, nós estamos aqui fazendo o trabalho para conquistar outros, que se salvem. Isso não é uma campanha política, para que saiam de um país para ir para outro. Não, para que saiam de um partido para ir para outro. Que votem nesse ou naquele. Não, não é. Votem em Jesus, optem por isso. Não, não é uma campanha política. É o quê? É a conversão de pessoas, transformação de pessoas. Pessoas pecadoras em pessoas salvas por Jesus Cristo. Pessoas transformadas. É isso, não é? Bom, mas enquanto nós estamos aqui, a pergunta é, Senhor, até quando essas injustiças vão acontecer? Até quando? Tu não julgas os casos de muitas pessoas, nossos casos, enfim, as injustiças que nos fazem?
Porque parece, em Salmo 17 está escrito, leia lá, uma certa altura, o Salmo 17, não me lembro qual é o versículo, mas coloquei no comentário, mas procura no Salmo 17, vale a pena ler o Salmo 17. É mais pro final do capítulo, que os maus sempre vão bem, nem sempre, mas eles vão bem. Parece que só engordam, deixam herança para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Eles são ricos, são, enfim, beneficiados. Gente, eu vou começar a dizer uma coisa que eu vou dizer várias vezes aqui nesse comentário. O dia do ajuste é o dia final. O dia do ajuste de Deus aí não chegou. Mas quando chegar, eu não quero ser alguém desses que vai sofrer o castigo de Deus. E eu não quero nem ver aqueles que vão ser castigados. A coisa não vai ser fácil. Vai ser o pior dia de todos os tempos. Gente do céu, isso não vai ser fácil. Não é? Há razões para a demora, mas veja que, na verdade, não é uma demora. Tem um dia marcado, Deus sabe qual é esse dia. Não é o dia da segunda vinda. É o dia, depois, na terceira vinda, quando forem todos jogados para o inferno, os maus. Gente, tem um dia marcado, Deus sabe qual é. E tem que esperar até aquele dia. Ah, mas de vez em quando Deus faz justiça antes. Sim, Ele mostra, dá uma amostra grátis, né? Como, por exemplo, vamos pegar o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A ameaça que eles serem jogados na fornalha ardente se não dobrassem seus joelhos. Bom, eles disseram claramente, olha, Senhor, Rei, nós não sabemos se Deus vai nos livrar da fornalha ardente, mas fica sabendo, ó Rei, eu gosto dessa parte, que não dobraremos os nossos joelhos diante dessa estátua. Ah, não dobraremos. E o rei não só ficou sabendo que eles não dobram seus joelhos, como lá dentro o próprio Senhor Jesus Cristo veio e ficou caminhando. Foi a única experiência de seres humanos passeando dentro de um fogo sobremaneira aceso. Essa foi muito interessante. Bom, ali Deus agiu. Mas com os apóstolos, por que Deus não agiu? Com Jesus Cristo, por que Deus não agiu? Né? Na Idade Média, por que não agiu? Ele diz até hoje, por que não age? Tem um dia para agir. Não dá para precipitar as coisas. Então, eventualmente ele age. Né? Mas tem um dia para isso. E aí, todos serão beneficiados com a justiça de Deus ou castigados. Todos os pingos serão postos em cima dos is. Ah, vai ser. Né? Então, por exemplo, nós temos o caso aqui da viúva que clamava por justiça ao juiz iníquo, né? Mas Deus depressa os atenderá, diz aqui. Mas parece que, na maioria dos casos, ele não atende de um outro jeito, sutil. Né? Ele nos mantém no caminho da salvação. Para que lá adiante, no dia em que ele se vingar, em que ele fizer aquela atividade que não é peculiar dele, em que ele vai exercer aquilo que é estranho a ele, que não é o amor, mas é a justiça. Deus quer amar, não quer castigar. E nós vamos ver. Sim, nós vamos perceber como os maus serão castigados. Né? Então essa é uma intervenção final, como diz aqui na lição. Então até quando? Ora, até quando? Até aquele dia. Né? As almas debaixo do altar, quer dizer, os seres humanos debaixo do altar que sofreram na Idade Média, que sofreram antes de Jesus Cristo, os apóstolos, né? Os profetas que sofreram por anunciar a verdade, etc. Felizmente Ellen White faleceu de morte natural, mas que sofreram. Eles estão como que clamando, eles já morreram, estão mortos, vão ressuscitar. E vão ver a justiça divina. Isso vai doer, não neles, mas naqueles que foram injustos. Né? Vai. Gente do céu, eu quero ser um dos salvos, né? nessa época. Bom, existe aqui na lição que fala de um certo tipo de esperança que não é adequada, que não é correta. Né? Por exemplo, eu posso
simplesmente, Jesus vai voltar, vamos ser salvos, vai ser um lugar bom, vida eterna, felicidade, nunca mais dor, nem pranto, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem morte. E, então vamos esperar. Não, eu tenho que continuar me esforçando pelo bem da sociedade, eu tenho que trabalhar para o progresso aqui na sociedade, isso vai beneficiar alguém. Né? Suponha assim, vamos dizer que eu faço alguma coisa, eu trabalho numa empresa, e eu me esforço ali para que a empresa funcione melhor, e isso evita 2, 3 desempregos, ou faz com que abra algumas vagas. É isso que eu tenho que fazer. Não é só pregar o Evangelho, eu tenho que me esforçar pelo bem da humanidade. Se eu não consigo beneficiar a humanidade inteira, pelo menos 2, 3, ou 10, ou 15, sei lá. Né? Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que trabalhar com esforço. Não devo me desgastar, me acabar trabalhando, não, também. Né? Equilíbrio em tudo. Né? Por exemplo, também Deus nunca pede a alguém que trabalhe só pela salvação das almas, perde a esposa e perde os filhos. E como tem gente assim, isso está errado. Esse aí também, ele mesmo vai se perder. Né? Como tem gente assim, que viajam cantando, pregando, etc e tal, e lá está a esposa que casou com quem? Esse fulano casou com o trabalho missionário. Isso também está errado. Não. Isso é outro extremo do exagero, do fanatismo. Não é? Bom, mas esse aqui, certo tipo de esperança aqui, está querendo dizer o seguinte. Já falei, mas vamos resumir. Não fique focado única e exclusivamente na nova terra. Né? Não, eu estou esperando, eu vou... Ou, por exemplo, não fique só focado na nova terra e só focado no trabalho missionário. Não. Tem que ter equilíbrio. Trabalhe também pelo bem dos outros. Ah, tá, mas eu já estou aposentado. Ah, bom, tu já fez a tua parte aqui, então faça o que ainda tem que ser feito, que está ao teu alcance, e se dedique pela salvação das pessoas. Né? Tu já fez, já se aposentou, já está. Aí é outra história, claro. Né? Bom, então, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, ainda nós faremos um gigantesco trabalho, aí sim, exclusivamente do ensino, da pregação e da salvação. Porque quando vier o decreto dominical, presta atenção, que eu vou dizer agora, vier o decreto dominical, Deus afasta o seu espírito das nações, não ainda dos corações das pessoas, e sim dos ímpios das nações, e aí as nações quebram todas, e aí vai ter a maior de todas as crises. Nesse período de tempo, nós estaremos realizando o alto clamor, ou seja, a última advertência, porque é um período muito curto. Nesse período de tempo, aí sim, não temos que mais nada estar trabalhando pelo progresso da sociedade, porque não vai ter mais progresso, vai ter a falência geral, né? Pois bem, qual é que onde está alicerçada a nossa grande esperança? É na ressurreição de Cristo. Olha só que coisa mais estranha que aconteceu naquela data. Jesus tinha dito a eles várias vezes, está nos evangelhos, né, que ele seria morto, seria julgado, seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Quem deles acreditou? Nenhum. Porque não estava nenhum lá no domingo de manhã esperando, bom, vamos vir aqui, vamos ver, é aqui que ele foi sepultado, todos eles sabiam, e vamos ver a ressurreição, porque ele falou. Nenhum creu nisso, gente, nenhum. E quem assistiu? Os soldados romanos. Por quê? Porque tinham que vigiar para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Esses assistiram. Então, olha que contradição que aconteceu. Os discípulos, quando as mulheres falaram com Jesus, foram relatar, elas, não, isso não é verdade, porque não é verdade, porque não é, porque não é. E enquanto eles diziam que não era verdade, o que os guardas romanos estavam fazendo? Lá junto com o sacerdote, estavam tramando uma mentira de que ele não havia ressuscitado. Mas então estava se formalizando, formando ali o plano de Satanás, ou seja, Jesus ressuscitou, e tanto os discípulos quanto os guardas romanos estavam querendo dizer que não havia ressuscitado. Aí as mulheres disseram, não, bom, mulher naquela época não tinha credibilidade praticamente nenhuma, né? Hoje, felizmente, tem isso aí. Isso não é bíblico. Não, onde que a mulher não tem credibilidade? Isso não existe. Na Bíblia não existe e é errado. Mesmo que não tivesse Bíblia. Tá? É errado. Bom, essas mulheres anunciaram por primeiro. Não tinha credibilidade, anunciaram por primeiro, certo? Isso também é importante. A gente tem como.
Pois bem, quando eles viram Jesus Cristo vivo, aí creram. E Tomé ainda teve que ver também e apalpar. Jesus, pega aqui, pega aqui, encosta aqui, dá uma olhada, vê. Né? Traz alguma coisa para eu comer, para ver que vocês não estão acreditando ainda assim. Aí viram. Bom, o que eles viram ao todo? Viram Jesus pregando, frequentaram a vida de Jesus, estiveram com ele, viram ele ser morto, não viram, infelizmente, ele ressuscitar, mas viram ele ressuscitado e viram ele subir ao céu. Bom, viram tudo. Bom, aí, convictos na ressurreição, eles tinham certeza que ele tinha ressuscitado, contra a mentira dos sacerdotes, pregaram, com o poder do Espírito Santo, para daí pregar também. Bom, nós não vimos Jesus, nós não vimos ele nascer, nem viver, nem ser morto, nem ressuscitar, nem subir ao céu. De onde que está o nosso fundamento? Ora, nosso fundamento é no testemunho deles. Será que não dá para crer num testemunho como aqueles apóstolos, aquelas pessoas que... Será que eles arriscariam a vida por algo que é incerto? Não, de modo nenhum. Então, a ressurreição é o fundamento da nossa esperança. E Paulo até chegou a dizer, olha, e se ele não tivesse ressuscitado, nós iríamos crer em quê? É vã a nossa fé. A vossa fé. Não? Vocês estariam crendo em quê? Em quê? Ele está morto, está lá apodrecendo. Né? Ou depois não temos, só tem os ossos, ou depois não temos, só tem um pouquinho de terra ali, só. Se ele não tivesse ressuscitado, hoje nós teríamos um grande herói, né? Um grande homem sepultado. Que adianta isso? Mas nós não temos um grande herói sepultado, nós temos um Salvador vivo no céu, que tem condições de nos perdoar e retornar para cá. Né? E aí vem o juízo. Aí que vem o juízo. Finalmente vem o juízo. Né? E os maus prosperam, os bons parece que não prosperam. Leia Salmo 17. Está ali. Eu li esse Salmo 17, 10 a 15. Está aqui, anotei. Salmo 17, 10 a 15. Leia, vale a pena. Você vai ver que essa é a realidade aqui na Terra. E o que diz esses salmos ali? Então, esse é o quinhão dos maus. Eles só vão viver aqui 60, 70, 80, 90 anos. Então, que pelo menos tenham algum proveito. Vocês que estão salvos, quem sabe viverão com sérias restrições, mas o proveito de vocês não é aqui. O proveito de vocês é ali, pela eternidade. Então deixa que esses coitados maus aproveitem os poucos anos de vida aqui. Em síntese, leia lá, se não é isso que está dizendo. Eu estou aqui parafraseando só. Bom, mas no final tudo irá a juízo. Tudo. Parece que está muito longo. Até quando? Etc. Até o dia do juízo. Né? Então, todos serão julgados. Nós, aqueles que já faleceram, dos que pertencem ao reino de Deus, ou que um dia se entregaram a Jesus Cristo, que estão mortos, estão sendo julgados. Né? Para ver se arrependeram de tudo. Se arrependeram de tudo, serão levados para o céu. E um dia desses chega aos vivos esse julgamento. Isso é um pouquinho antes do fechamento da porta da graça. Então, esses que serão levados para o céu é porque se arrependeram de tudo e não terá mais nenhum registro dos seus pecados no céu. Tudo será apagado. Esse é o tal da purificação do santuário. Né? Pois bem, a esperança do juízo é que um dia vai ser feita a justiça. Né? Então aqui nós temos que aguentar, o que eu anotei, que várias coisas aqui, né? A injúria, o insulto, a difamação, a calúnia, o dano moral, o dano patrimonial, a ameaça, a fofoca. Temos que aguentar. Isso tudo pode dar processo judicial. E às vezes tem que recorrer, porque a pessoa, hoje é muito fácil, né? Os fakers, né? Que vão denegre a tua imagem, te acabam com tua empresa, ou com a tua imagem, etc. Tal, e te arrasam. Esses caras têm que ser enquadrados na justiça. Né? Tem que sim. E se for no mundo da igreja, muito mais ainda, porque um técnico já se viu fazer uma coisa, fazer fofoca.
tem que aprender, pagar caro para parar de fazer isso. Às vezes é assim que se endireita, né? É a tal da terapia da crise, ou seja, a pessoa tem que cair de cima até embaixo, para aprender a parar de fazer mal contra os outros. E no dia do juízo vai ter mais para ele, né? Então não faça isso. Se estiver reunido uma comissão da igreja, ou estiver na igreja, ou estiver, enfim, em qualquer lugar, cuida do que fala e do que escreve, né? Por exemplo, difamação. O que é difamação? É pegar um fato, aquela pessoa, e às vezes um fato positivo, etc. E transformar isso em algo que prejudica a imagem da pessoa. Ou uma verdade. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha feito algo errado. Não vou dizer nada, não vou sugerir nada, mas fez alguma coisa errada. E essa pessoa se arrependeu, etc. E isso não veio a público, só você soube. Isso não se diz adiante. Ela se arrependeu, se acertou com seu Deus e está resolvido. Não tem que levar para a comissão da igreja, não tem que nada. Isso não prejudicou a imagem da igreja nem nada, então está resolvido. O que tem que estar falando para os outros? Olha o que ela fez. Não. Aí isso é difamação, né? E assim tem a injúria. Por exemplo, a injúria é menosprezar o nome de uma pessoa, ou falar algo que prejudica a imagem dessa pessoa, e assim vai, o insulto, né? Bom, tem essas coisas aqui, né? Ameaça, fofoca, etc. E a gente vai ter que ir aguentando, né? Tem que ir aguentando, até o dia em que Jesus voltar e até o final do milênio, quando não vai mais haver lágrimas, nem dor, nem pranto, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem morte, nada disso, tudo já passou. Lá no Apocalipse tem uma síntese, Apocalipse 21 tem uma síntese, mas é muito mais do que está naquela lista lá, né? Bom, o que encontraremos lá no céu? É isso aqui é de rir, né? Porque o que a gente pode imaginar se nossa realidade não é a do céu? A única coisa que nós sabemos é algumas descrições, né, bíblicas, que são poucas, né? Mas nós nunca vimos, nunca o olho viu, nunca houve a possibilidade de imaginar, porque nós nunca estivemos lá. Nós nunca estivemos no céu. Quando chegarmos lá, mas eu nunca imaginei que fosse assim. Mas que coisa incrível. Sim. Nós não sabemos. O que nós sabemos é o que nós não queremos, onde nós estamos, né? Isso nós sabemos. Os legistas, por exemplo, os legistas sabem que os corpos apodrecidos, né, etc., que faz 4 dias, faz 10 dias, faz um mês, etc. Os coveiros, quando vão tirar os ossos, etc., eles sabem. Eles não querem isso lá no céu. E não tem que querer mesmo. Eles conhecem. Ou nas guerras, quando as pessoas são mortas, aos milhares, etc., ficam estendidos no campo, até que alguém vai lá, os recolha, sabe lá quando, né, etc. E os doentes, e as doenças terríveis, as doenças raras, etc., que são horríveis, horríveis. Tudo isso não teremos lá. Isso a gente sabe que não quer, porque a gente vê aqui, né? Mas o que nós queremos ter lá, nós nunca vimos, não é da nossa realidade, não faz parte da nossa experiência aqui. Então vai ser novidade. Que novidade boa, né? Bom, vamos concluir por aqui, porque vai chegar um dia que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, né? E aí vai ser dali para frente. Eu quero estar lá, você é convidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos que nós sejamos salvos, que vivamos aqui segundo a vontade de Deus, porque já estamos no seu reino, muito embora ainda não na plenitude. E que quando chegarmos na plenitude, e quando chegar o tempo de nossas lágrimas serem enxugadas, que nunca mais tenhamos a menor tristeza, e não teremos mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém.